o capítulo 1 de Gálatas. Também orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos estudando da sua palavra, aprendendo de ti. Também te damos graças por essa tecnologia que nos permite estar próximos e continuar aprendendo mais de ti com os irmãos em tempos assim difíceis. Pedimos que o Senhor nos guie em tudo pelo seu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e damos graças por essas coisas. Amém. Amém. Então, hoje, como foi dito, eu vou ler o capítulo inteiro, mas aí a gente comenta à medida que der. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Bom, nós vemos aqui Paulo escrevendo essa é uma região, a Galácia, né? Aparentemente existia várias assembleias ali, pelo menos umas 4 cidades são mencionadas ali, inclusive a cidade que Timóteo nasceu. A razão de Paulo escrever essa carta, por que ele escreveu uma carta assim? É uma carta um pouco diferente das outras. Nós vemos essa carta que Paulo escreve chamada de carta corretiva. Ela e 1ª e 2ª Coríntios são cartas corretivas, que ele chamou, as epístolas corretivas. Isso porque é uma epístola que ele está escrevendo uma assembleia para corrigir algum problema. Em Gálatas, o problema era mestres judaizantes tentando acrescentar alguma coisa ao evangelho, como a lei, colocar preceitos de lei como adição para a salvação que há em Cristo Jesus. E isso a gente vê claramente que começou em Jerusalém. Em Atos, a gente vê quando eles começam a falar que tinham que circuncidar, porque se não circuncidassem, não seriam salvos. Então, colocava uma coisa a mais além de Cristo para a salvação. E isso é, então, o legalismo. O contrário do que é a correção para Coríntios. Na carta aos Coríntios, ele está corrigindo problemas
de pecado entre eles sem ser julgado. É o problema da iniquidade no meio. O fermento levedando toda a massa. Os dois são ruins, mas um é o extremo do outro. O legalismo é o oposto da iniquidade. Porque no legalismo, o homem usa da palavra de Deus e da lei, ou cria preceitos próprios, eu não estou falando somente da lei como na forma dos 10 mandamentos, ou mesmo nas leis que podemos dizer cerimoniais que eles tinham. Eles tinham todo um processo. Na realidade, nós sempre pensamos, né, que o judeu tinha só os 10 mandamentos para guardar. Mas somando todos os preceitos no Antigo Testamento, passa de 600 que eles tinham que seguir. E isso, então, era um peso que eles não conseguiam carregar. Nem os pais, nem eles conseguiram carregar. E agora que Cristo vem com o seu sacrifício, libertando o homem, não melhorando o homem ou ensinando ele como guardar a lei, mas dando um fim a esse homem, dizendo: esse homem não tem jeito, ele não pode servir a lei porque nos seus membros existe a iniquidade. Então, quando vem então o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pregado também aos gentios, os judeus, vendo isso, querem então se infiltrar sorrateiramente. Aqui no comecinho, a carta aos Gálatas, Paulo não fala deles, quem são eles. Ele vai falar isso só no capítulo 2 ou 3, que ele chama de mestres, falsos mestres, ou homens que realmente estão ali para deturpar, que nem sequer cristãos são, porque se fossem cristãos não estariam querendo misturar a lei com a graça, porque, como eu falei, é água e óleo, não se mistura, você não consegue misturar os dois, não, são indissolúveis, um não vai juntar com o outro. E esses mestres judaizantes se infiltram sorrateiramente no meio deles e começam, então, a impor alguns procedimentos para melhorar a salvação deles, para dar um upgrade da salvação. Vocês vão ser mais santos se fizer tal e tal coisa. Então, Paulo está falando com eles, alertando-os e dando, então, por isso que fala que é uma carta corretiva desse grande problema que era trazer o legalismo para juntar com a obra de Cristo e aí ter uma coisa melhor. Era como se estivesse falando: olha, as boas novas de salvação já foram anunciadas. Agora temos as super boas novas. Uma nova em cima das boas novas. E Paulo fala claramente, que ele começa a carta falando isso. Então, é bom a gente se localizar no que Paulo o que ele vai falar nessa carta. Se nós pudermos dividir a carta de Gálatas, ela poderia ser dividida de 2 em 2 capítulos. O capítulo 1 e 2, que seria a defesa que Paulo faz do seu apostolado. E do capítulo 3 a 4 é a parte mais polêmica, não tão pessoal como os primeiros 2 capítulos, mas é a parte mais polêmica, em que ele vai fazer a defesa do evangelho que ele pregava, o evangelho da graça. E do 5 ao 6, até o último capítulo, é mais prático. Ele vai expor, então, qual é o padrão de santidade que Deus tem, ou mostrar o que é a santidade de Deus. A razão que ele começa defendendo o seu apostolado é porque esses falsos mestres judaizantes têm uma técnica que até hoje é usada, né? Eles não atacam diretamente a doutrina, eles atacam aquele que ensina a doutrina, atacam a pessoa. Então, eles queriam desacreditar do apostolado de Paulo, então eles espalhavam sorrateiramente, inclusive em Coríntios, a gente vê claramente que escreviam cartas assinando como se fosse Paulo, e não era Paulo que tinha escrito aquelas cartas. Paulo fala disso. Por isso que ele fala no final da carta: é assim que eu assino o meu nome, como assino em todas as minhas cartas. Para diferenciar das cartas dos falsos judaizantes que estavam escrevendo coisas dizendo que eram Paulo, mas eram coisas erradas, coisas que não eram parte do evangelho, estavam acrescentando ao evangelho. Então, Paulo começa a defender seu apostolado porque começaram a disseminar uma ideia entre os Gálatas de que Paulo não era um apóstolo.
porque apóstolo era só aqueles que tinham conhecido o Senhor Jesus em vida. Aqueles 11, Judas tinha se suicidado e entrou mais um, Matias. Então, esses dois só que poderiam ser apóstolos. E ele não poderia ser apóstolo, porque ele não foi comissionado pelo Senhor Jesus. Sim, pessoalmente não, mas ele foi comissionado pelo Senhor Jesus, sim. É isso que ele vai mostrar. No caminho a Damasco, o que acontece? O próprio Senhor Jesus aparece para ele, fala com ele, ele então fica cego, e nós conhecemos, ele vai falar sobre a sua conversão em 3 ocasiões ele fala da sua conversão. Porém, ele começa então fazendo essa defesa no capítulo 1 e no capítulo 2, que é a defesa do seu apostolado. Interessante é que o irmão começa a falar no comentário dele sobre a carta de Paulo aos Gálatas, fala tudo isso que o irmão Lineu acabou de dizer, e ele também diz o seguinte, que lá em Atos, né, no livro de Atos, Paulo ele prega o evangelho. Na carta aos Romanos, ele ensina o evangelho. Já na carta aos Gálatas, ele defende o evangelho. Porque claramente o problema aqui eram os judaizantes, como o irmão Lineu disse e é mostrado no capítulo 2. Paulo chama esses judaizantes, esses falsos profetas, os chamam de falsos irmãos, porque eles se infiltravam entre os irmãos na Galácia, justamente para pregar outro evangelho. Esse era o problema, a pregação de outro evangelho, e não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, um problema, a argumentação simples e demoníaca que esses falsos mestres eles faziam era que era necessário a lei, era necessário introduzir a lei aos ensinamentos cristãos para que a pessoa pudesse ser salva, para que a pessoa pudesse ser justificada e para que a pessoa tivesse uma santificação. Né? E esses falsos mestres, a gente vê lá no livro de Atos, a gente vê em várias cartas Paulo fazendo essas advertências a esses falsos irmãos, esses judaizantes, promovendo esses 3 tipos de heresia no meio dos verdadeiros cristãos. E aqui está a sutileza. Eles confessavam que eram convertidos ao cristianismo, mas na prática eles não eram. Eles eram falsos irmãos, como bem o apóstolo Paulo chama no capítulo 2. E esse é o maior problema. Introduzindo a questão da lei ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles criavam heresias. Então, eles introduziam que a justificação era necessária por obras da lei. Ou seja, o crente só é justificado pelas obras da lei. E isso cria um problema. Isso é frontalmente contra o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que claramente nós vamos ver na carta de Gálatas que a justificação ela vem pela fé, não é por obras da lei. Eles também pregavam que a santificação prática necessitava também do uso da lei, ou seja, praticando obras da lei, e isso tornaria a pessoa santificada para não pecar. E é mais uma aberração, mais uma heresia pregada contra o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Atos, também mostravam que eles até mesmo atribuíam a salvação pelas obras da lei. Então a gente vê aqui claramente que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ele é defendido na carta aos Gálatas. Ele é defendido. Por quê? Porque o que estava sendo pregado pelos judaizantes era outro evangelho. E que Paulo fala depois, seja anátema. Qualquer evangelho que não seja este que eu vos prego, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja maldito, que seja anátema. E, infelizmente, esses ensinos judaizantes, eles criam, até mesmo hoje, eles criam no meio da cristandade essa falsa ideia de cristianismo, de que muitos precisam se apegar a obras da lei para se tornarem justificados, para se tornarem salvos, para se tornarem santificados. A gente vê isso, infelizmente, no meio da cristandade. E essa mistura, que é claramente mostrada como outro evangelho, é que tem feito muito mal a muitos irmãos no meio da cristandade hoje. Também é interessante a gente ver a mão do Senhor cuidando, né, da Assembleia, e não só naquele momento, em toda a história, o Senhor permitir que naquele momento, naquele
período em que as escrituras ainda estavam sendo, né, escritas, Paulo ainda estava vivo, os apóstolos estavam vivos, o Senhor permitiu que tais problemas aparecessem para que os apóstolos escrevessem essas cartas inspiradas pelo Espírito Santo e hoje a gente pudesse ter essas instruções. Talvez, se não tivesse esses problemas naquela época, hoje nós não teríamos cartas como essa, né? Como o irmão falou, cartas corretivas, como Coríntios e Gálatas. Nós talvez não teríamos passagens tão claras como 1 Coríntios 14, de como a reunião deve ser guiada, ou aqui, né, nessa defesa que ele faz do Evangelho. Então, mostrando que o Senhor sempre pode, às vezes, permitir algo de ruim, né, na nossa vida, às vezes na Assembleia, mas sempre ele vai fazer com que aquilo sirva de lição. Aqui na questão da carta aos Gálatas, né, a situação que estava acontecendo lá foi o que o Senhor usou para escrever instruções para toda a igreja durante todo esse período que nós estamos. E até hoje ela nos fala, e nós vemos essas situações acontecendo no nosso meio, né, e entre o testemunho cristão, e se nós não tivéssemos essa carta, talvez não saberíamos como lidar. Mostrando que o Senhor é soberano, até mesmo quando permite que um problema entre em cena para transformar aquilo em algo bom. Um ponto que é importante mencionar também é a gravidade desse problema que os irmãos em Gálatas estavam enfrentando. É uma gravidade, é uma situação muito grave. Paulo os chama de irmãos, os considera como irmãos, mas há uma preocupação em toda a carta com esse falso ensino, né, a ponto de Paulo excluir algumas coisas que eram normais nas cartas dele e nas outras igrejas, né? Então, toda vez que Paulo escrevia cartas às igrejas, era comum que ele fizesse algumas coisas e ele não faz isso na carta aos Gálatas, né? A primeira coisa que Paulo ele não cita na epístola aos Gálatas é sobre a vinda do Senhor, ou seja, sobre o arrebatamento. Ele não fala sobre isso com os Gálatas, porque ele não fala também sobre isso em Efésios, mas em Efésios ele mostra a posição do crente já, né, nas posições celestiais. Então, mas em Gálatas, ele não cita a questão do arrebatamento, porque Paulo aqui, a principal preocupação do Senhor, através de Paulo, nesta carta, era justamente questões elementares da fé, questões fundamentais da fé. Então, Paulo não fala sobre a volta do Senhor, o arrebatamento, na carta aos Gálatas, porque a preocupação primária é, meus amigos, vocês são salvos, né? Ou não? A preocupação de Paulo é, será que vocês realmente creram no Evangelho? Né? Então, essa é a preocupação de Paulo. Uma segunda coisa que nós não vemos na carta aos Gálatas é que não existem recomendações. Né? Paulo sempre, de maneira geral, quando ele escrevia as cartas, ele sempre fazia recomendações aos irmãos. Nessa carta, não. A preocupação dele, novamente, era com questões fundamentais, questões elementares da fé, né, da salvação. E ele também, é interessante que aqui no capítulo 1, que nas outras cartas é até comum e normal, Paulo orar, né? Paulo ora por aqueles a qual ele escreve. Mas aqui em Gálatas, no capítulo 1, nós vamos ver que Paulo não faz nenhum tipo de oração por eles, porque a preocupação de Paulo é obviamente, a questão de aspecto fundamental da fé, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E também a quarta coisa que nós não vemos na epístola aos Gálatas é Paulo pedindo por oração, pedindo oração dos irmãos da Galácia por ele, por alguma viagem ou por alguma ação. Então, nós vemos que o foco de Paulo, ou seja, o foco do Senhor aqui é defender, mostrar um princípio fundamental da fé cristã, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem mistura, sem heresia, sem nada que possa transformar a verdade em mentira. Interessante uma passagem que Paulo fala assim, no versículo 6, ele fala, no final dele, vou ler todo, maravilha-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. No 7 ele complementa isso, dizendo assim, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam
que querem transtornar o Evangelho de Cristo. Irmãos, se nós for analisar hoje, nas denominações, todas, ou pelo menos a grande maioria dela, qual que é a palavra, qual que é o Evangelho que é pregado lá? Essa mesma Bíblia que nós estamos na mão é falada. Porém, eles, não só eles e as pessoas, de modo geral, quando lêem a palavra, querem colocar o seu entendimento e acabam transtornando o Evangelho. E aí já não é mais o Evangelho do Senhor. Quando o irmão Donaldson Darby usa na tradução dele essa palavra perverter o Evangelho. E isso é talvez mais profundo ainda, porque quando nós pervertemos o Evangelho, nós estamos colocando ele em outro caminho, em outro rumo totalmente diferente. E eu queria chamar a atenção nessa passagem, que é uma responsabilidade muito grande de nós cristãos de não perverter esse Evangelho, mas sim de levar sempre a água limpa para todos. E nós, pelo nosso orgulho, como já até foi dito, eu tenho até usado isso depois que eu ouvi de um irmão falando, que o irmão Dar falou também, que a última coisa que morre no homem é o orgulho. E nós temos essa tendência sempre de deixar o orgulho falar mais alto e a gente querer colocar a nossa interpretação. E tem que ficar bem claro isso. Nossa interpretação, o que eu acho, o que os irmãos acham, pouco importa. O que importa é que está na palavra, o que o Senhor acha. Claro que nós aprendemos e respeitamos os irmãos que estão mais antigos, que o Senhor já usou muitos deles. Mas esse tem que ser um grande cuidado, principalmente dos irmãos jovens, como a grande maioria que está aqui hoje, nesse estudo, a maioria dos irmãos que estão reunidos pelo Brasil, não sei pelo mundo, mas pelo Brasil, a grande maioria são irmãos novos, e isso tem que ser um cuidado muito grande, irmãos, que nós temos que tomar, de jamais conduzir o Evangelho para outro rumo, segundo a nossa vontade, mas sempre nós estar com o coração e o joelho curvado ao Senhor. O que nós vemos no versículo 1, o que Paulo fala, é interessante. Ele vai começar a defender o seu apostolado, e ele fala, deixa eu voltar para a versão em português aqui. Paulo, apóstolo, abre parênteses, não da parte dos homens. Então, a fonte do seu apostolado não era o homem, a força do homem, não é por nenhum homem, por parte de nenhum homem que ele recebeu esse apostolado. Nem por homem algum, aqui ele está falando que ninguém ordenou ele, não foi aquele negócio, vou colocar, impor as mãos e fazer. Não foi Pedro, nem Tiago, não foram os irmãos de Jerusalém que transformaram ele num apóstolo, mas foi o Senhor Jesus que fez isso, que é o que ele fala, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O poder de Deus em ressuscitar a Cristo dentre os mortos é o poder de Deus que nos salva e nos mantém no mundo agora. Por isso que ele faz questão de mostrar esse ressuscitou dos mortos, que o Pai o ressuscitou dos mortos, porque a ressurreição do nosso Senhor Jesus é a autoridade para o seu apostolado, porque Cristo ressuscitou, subiu aos céus, mas veio e se manifestou a Paulo e colocou ele como apóstolo dos gentios. Porque o que o Senhor fala da sua conversão, porque eu escolhi você para ir para os gentios. A gente vê claramente que é uma comissão da parte de Deus. Não existe existe hoje no mundo, né, uma tendência a achar, bom, se eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, eu vou ter que entrar num seminário, fazer uma faculdade de teologia, ser ordenado pastor, alguém vai impor as mãos e você enviado para uma obra, quero pregar o evangelho em tal lugar, eu vou fazer uma missão aí, então alguém tem que instruir ele, tem que ter uma missão, tem que ter assinado papéis e se comprometido. Mas não é nada disso. Paulo foi chamado desse jeito, ele deixa bem claro como foi.
essa questão de Paulo afirmar do seu apostolado, eu já tinha falado porque estavam duvidando que ele era um apóstolo, colocando em dúvida o seu apostolado, mas as bases que ele tinha para dizer do seu apostolado são bem evidentes, né? Inclusive em Coríntios, ele defende mais intensamente esse apostolado. Queria deixar uma pergunta. Nós vemos lá nos evangelhos, né, o Senhor Jesus listando os apóstolos, né, os 12, e Judas ali. E lá em Atos, depois que Judas se suicida, nós temos a eleição, né? É tirada a sorte no que iria substituir. E ele é dado alguns requisitos aqui. Ele fala em Atos 1, 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E aqui nós vemos Paulo, também em outras passagens mostra Barnabé como apóstolo, e aqui no final, no versículo 19, ele também chama Tiago de apóstolo, né? E não via nenhum outro, Gálatas 1, e não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Eu já vi alguns comentários de irmãos falando que existiam os apóstolos da igreja, não se resumiam somente aos 12, né? Que eles tinham um papel, mas não eram somente eles. Mas eu não entendi bem como se sucederia isso. Se existiam outros apóstolos naquela época, né? Nós sabemos que hoje não, mas naquela época foram levantados outros apóstolos além dos 12? E como seria isso? Tem alguma coisa mais clara na palavra? O fundamento é a doutrina dos apóstolos. Dos apóstolos. Esses apóstolos são os 12 apóstolos e Paulo. O problema é que muitas vezes usam isso daí porque a palavra apóstolo às vezes é usada, mas não no sentido de apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas apóstolo como alguém enviado. Então, Paulo fala isso de Timóteo, apóstolo comigo. Mas ele nunca ordenou, nunca passou para Timóteo o apostolado, o direito de apostolado para ele. Isso é uma autoridade que era dada pelo Senhor. E o que você vê, às vezes, nos evangelhos, falando, ou em Atos, você vê, e que fala, separou para enviar uma tal função em tal lugar. Esse enviar é apóstolo. Mas não é no sentido de apóstolo como aqueles que foram ordenados por Cristo para fazer uma obra específica que é o fundamento da igreja. Porque se Deus ainda vai colocar mais apóstolos e mais profetas e já não encerrou tudo, eu pergunto, essa figura de Cristo, a pedra principal, com o fundamento dos apóstolos e profetas, e nós como pedras vivas sendo edificados sobre esse fundamento. Alguém já viu alguém, depois de começar a construir uma casa, pôs o fundamento, levantou o tijolo, no meio da casa começa a fazer outro fundamento? Não tem jeito, gente. É a base. Então, só existiu porque era a base do negócio. É onde começou. O cânon das Escrituras foi trazido pela mão de Deus, Deus inspirando homens a escrever essas cartas, e encerrou. Não tem mais nada. Nós não temos hoje a esperança de que vamos receber um novo encargo para a igreja que nunca foi revelado. Não, os mistérios que estavam ocultos no Antigo Testamento foram revelados para Paulo e ponto final. E ele completou a obra. Ele completou tudo e quando se vê no Novo Testamento falando de outros como apóstolos, eles eram enviados para fazer uma função. Por exemplo, houve uma coleta para os santos da Judéia e ele enviou Tito para um outro para fazer isso daí. Esse enviar, a palavra, se for usar lá, é apóstolo, entendeu? Mas não necessariamente que Jesus Cristo se revelou a Tito e falou, você vai ser o apóstolo da coleta para os santos da Judéia. Não é esse sentido. Apóstolo é o fundamento, e fundamento se põe uma vez só. Não se coloca o fundamento no teto da casa, é na base.
complementando o que o Linneu disse a respeito da defesa do apostolado, quando Paulo faz a defesa do seu apostolado, no versículo 1, né, quando ele fala: apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Aqui ele cita por Jesus Cristo, era um apóstolo de Jesus Cristo, e ele cita e por Deus Pai também, que era uma óbvia comissão. E isso me fez lembrar aquele versículo lá em Atos, Atos capítulo 13, versículo 2, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então aqui nós vemos um chamado não de homens, mas um chamado do próprio Deus, né? Aqui o Espírito Santo falando: separai-me, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Era só para complementar esse ponto. No versículo 2, ele começa a falar, ele se apresenta no versículo 1 como autor da carta, e no versículo 2 ele diz: e todos os irmãos que estão comigo. O que significa isso? Paulo está dizendo o seguinte, que todos os irmãos que estavam ali com ele eram de pleno acordo aquilo que Paulo iria dizer. Eram de pleno acordo ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles concordavam com Paulo. E, obviamente, todos os irmãos que estão comigo, quando Paulo cita, obviamente também reprovavam este outro evangelho que os Gálatas estavam ouvindo, né? Eles estavam ouvindo. Isso é interessante. E aí ele continua: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Como o irmão citou no início do estudo, quando ele fala da Galácia, ele fala de uma região, e aqui ele cita plural, as igrejas da Galácia. Então, obviamente, era mais de uma assembleia ali naquela região, eram de várias assembleias, a gente não sabe quantas especificamente aqui, mas o que é interessante notar aqui é o seguinte, irmãos: quando uma má doutrina atinge uma assembleia, se a assembleia não tratar disso rapidamente, isso pode espalhar. Esse é o problema. É o problema quando existe uma má doutrina, existe um problema na assembleia e ela não é tratada, ela não é julgada, existe o problema de se espalhar essa má doutrina por outras assembleias. É como o próprio Paulo fala aqui em Gálatas mesmo, mais lá na frente, né? No capítulo 5, versículo 9, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Se vem uma má doutrina, um falso ensino, um outro evangelho, ele tem que ser tratado imediatamente, para que ele não seja, para que não leve contaminação a mais irmãos e a outras assembleias. No versículo 6, Paulo fala: maravilho-me de quão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Paulo havia pregado nessas localidades, nessas assembleias na Galácia, na região da Galácia, há 5 anos antes de acontecer essas coisas que ele estava escrevendo aqui. E em 5 anos, eles já estavam, como ele diz aqui, passando daquele que vos chamou à graça de Cristo para um outro evangelho. Nós achamos que, às vezes, vai demorar muito tempo para a gente ter problema, ou para ter alguém no meio que vai causar problema. Eu digo, não vai ter, não. Rapidinho vai aparecer logo alguém falando alguma coisa que não bate no mesmo timbre. Você sabe o que é? Vocês já viram alguma vez fazer isso? Não sei, eu tocava violão, né? E tinha o diapasão. O diapasão tem as notas, as notas que tem no violão, das cordas do violão, né? Geralmente se usa o diapasão do Lá. Quando você pega o diapasão, você assopra e ele emite o som Lá, você olha a corda correspondente ao Lá, ela vibra também.
qualquer corda qualquer som que vibre na mesma frequência de uma corda que tem aquela frequência, ela vai vibrar sem ser tocada. Isso é o que nós, como cristãos, sentimos. Quando a sã doutrina é falada, ela encontra em nós o mesmo tom. E há a vibração. Ó, isso daí está batendo com o que a gente vê, com o que é a verdade. Porém, quando vem alguém pregando que tem que acrescentar mais alguma coisa ao evangelho da graça, você já caiu da graça. Porque se tiver alguma coisa para você fazer para melhorar, já não é por graça. E se não é por graça, você já não está mais na graça de Deus. Então, o que Paulo estava dizendo para eles aqui é que foi muito depressa isso. Mas é depressa mesmo. Satanás, não tem nada que incomode mais a Satanás do que 3 ou 4 reunidos ao nome do Senhor. Por que ele não vai perturbar outros lugares muito mais movimentados, onde ele pode fazer muito mais gente cair? Porque ali já não está fazendo mais a vontade de Deus. Quando você está fazendo a vontade de Deus, Satanás logo, logo, logo vai colocar alguma coisa para tentar desviar sua atenção da pessoa no centro de reunião, que é Cristo. Então, não vai demorar muito para aparecer aqueles trazendo má doutrina, querendo ensinar coisas que você pergunta, onde você leu isso aí? Não, eu imaginei, eu pensei, e está aqui a base, ó. E vai e mostra as escrituras, pensando que o fato de eu citar um versículo dá autoridade para o meu pensamento. Ora, eu falei isso ontem, os irmãos eu estava reunido com os irmãos aqui de Limeira, né? E foi interessante o comentário que, quando na tentação do Senhor Jesus, as 3 vezes, as 3 tentativas de Satanás na tentação de Cristo, ele falou, porque está escrito. Ele pegou a palavra de Deus e falou, atira-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Sim, isso estava escrito, mas não estava falando para ninguém pular da coisa esperando que um anjo vá pegar você. Então, a palavra de Deus não é só eu citar a palavra de Deus, pronto, está aí a autoridade e vocês têm que seguir o que eu estou falando, porque isso é a verdade. Não. E esses judaizantes, esses mestres, esses falsos mestres, esses maus obreiros que se infiltraram entre eles, eles não atacavam a doutrina diretamente. Falavam, não, é ótimo, você tem que crer em Cristo sim. Porém, mas, contudo, todavia, sempre tem uma preposição dessa. Não, certo, você tem, porém... Então, aí, se você for da denominação pentecostal, porém, se você não perseverar até o fim, você não será salvo. O adventista, porém, se você não guardar a lei, você não será salvo. Não, eu creio em Cristo Jesus para salvação. Agora, você continuar a sua vida como cristão, você tem que fazer isso, isso, isso para se santificar. Então, eles usam as duas coisas. A justificação e a santificação colocam regras humanas para tentar fazer com que o homem pareça mais justo. E é o que o legalismo faz. O legalismo, a coisa principal que nós vemos o legalismo promover numa pessoa que se torna legalista é o orgulho próprio. Ele acha que ele é melhor do que os outros, porque ele está guardando aquela lei. E quem não estiver guardando igual a mim, você viu o que ele está fazendo? Eu acho que aquele lá não é cristão, não. Ele deve estar bem longe de Deus. Ele não faz as coisas que eu faço. Ele leu os 10 capítulos que eu leio todo dia? Ele orou as 3 orações que eu faço no dia? Ora, se eu estou colocando qualquer coisa como um meio de dizer que você está mais santificado por fazer isso, eu estou colocando uma lei. E lei não é a lei dos 10 mandamentos, mas qualquer forma de procedimento humano em que leve a carne a pensar que faz alguma coisa. Ainda que tenha boa intenção, ainda que tenha bons frutos, falar, é bom ler a palavra, não resta dúvida que é bom. Mas se eu fizer da leitura da palavra a minha lei para eu ter comunhão com Deus, eu sinto muito, eu estou fazendo uma lei. E nós gostamos de fazer lei, porque é muito mais fácil do que depender de Deus.
Quantos e quantos jovens perguntam, qual é o segredo para eu não fazer mais tal coisa? Eu podia fazer uma lista e falar, bom, olha, o nosso credo, o credo dos nossos irmãos que reúnem ao nome do Senhor é esse. Número 1, faça isso. Número 2, não faça isso. Número 3, faça isso, 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 isso. E toda vez que eu precisar saber, será que eu devo fazer isso? Vamos ver o que diz o nosso credo, a nossa lista de procedimentos. E seguimos. Cadê o exercício espiritual? Então, tudo que vocês querem saber, como devo fazer ou não, é lícito ou não é lícito, que Paulo fala 2 vezes isso na carta aos Coríntios, é lícito, porém não edifica. É lícito, porém eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Nós temos que sempre nos basear nesse sentido. A palavra de Deus tem autoridade sim, mas eu posso usar a palavra de Deus para dar autoridade para a minha ideia ou para a minha própria lei. E isso é errado, isso é o que os legalistas aqui estavam fazendo. E dissimuladamente, uma vez eu conversando com um irmão, existia um irmão dos Estados Unidos que vinha para cá e ele era o suprassumo do legalismo. Eles criam, inclusive, na existência de... Ele falava que na Assembleia existiam os verdadeiros partidores de pão e os verdadeiros cristãos e aqueles que só partiam o pão, sem nenhuma relação com Deus. Então, eles achavam que eles eram o máximo, E eu falando isso, olha, esse irmão, ele está ensinando uma heresia. Ele é herético, que ele quer causar uma divisão. Ele falou assim, bom, se você acha que é, vai lá e pergunta para ele se ele é. Eu falei para ele, se você for na cadeia e perguntar para qualquer daqueles condenados, você é culpado? Nenhum deles vai dizer, eu sou. Lógico que não. Eu vou perguntar para o herético se é... Nenhum herético chega numa assembleia e fala assim, olha, eu vim aqui para trazer uma nova heresia para vocês. Eu vim aqui para causar uma divisão. Ó, eu gosto de dividir. Ninguém fala isso. Ao contrário, esses se vestem de um manto de mansidão, de vozinha fácil de escutar, fala assim com amor, ai, irmãos, nossa, e vai, e fica falando e mostrando um monte de coisa, e na realidade o que está querendo se promover. Então nós temos que abrir os olhos quanto a isso. Eu não estou dizendo que nós devemos desconfiar de todo irmão, mas quando começa a haver muito eu no que se está falando, aí tem coisa. Porque nós, se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo guia todo homem a dar honra e glória a Cristo, não à pessoa, não ao homem. Se eu aqui começar a falar para vocês, olha, ouçam porque eu falo muito bem, ou ouçam porque eu sou... Não. Se eu começar a falar, contar as minhas histórias, olha, porque eu fiz isso hoje e recebi uma bênção muito grande. Isso você vê nas denominações, que o que eles chamam de dar o testemunho. Vem alguém aqui na frente e dá o testemunho. Então ele vai lá e começa a contar todas as barbaridades que ele fazia antes de se converter e como agora ele não faz mais. Agora eu faço assim, assim, já não roubo mais como eu roubava antes, já não faço... E se você terminar o testemunho dele, você tirar todos os eus, não sobrou nada. Eu faço, eu fiz, eu falei, eu andei, eu rezei, eu orei, Então, nós temos que estar sempre atentos para esse tipo de perigo que é o do legalismo. Ele leva o homem a ser orgulhoso, a ser mais do que os outros, achar que é mais do que os outros, e, no entanto, a queda dele está bem próxima, porque Deus não vai permitir um negócio assim. E esses que estavam aqui no meio estavam tendo uma certa vitória, porque pelo que nós vemos aqui, como o irmão citou, que nessa carta que ela foge um pouco do normal de Paulo, por que ele não pede para que orem por eles? Por que ele não ora por eles? Por que ele não dá nenhuma repreensão do que eles estão fazendo, nenhuma recomendação de como sair para esses falsos mestres? Porque quando um falso mestre, ou um falso cristão, começa a negar a fé, ele está se apostatando. E só o falso cristão se apostata, o verdadeiro cristão não se apostata da fé. Então, para esses, ele fala, não peço que orem.
Existe essa palavra, existe essa recomendação de João. Por esses não peço que orem. Existem certas pessoas que não devemos orar por ela. Não porque nós somos ruins e querendo, é porque Deus está tratando com ela e eu não vou me intrometer nisso daí. Porque Ele está ensinando má doutrina. É aquela coisa que o Senhor fala, ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Seria melhor que se amarrasse uma pedra de mó no seu pescoço e jogasse no mar. Então, quando se diz respeito àqueles que são fariseus no coração ou legalistas, nós vemos que o Senhor Jesus, em vida aqui na terra, tinha um procedimento com eles totalmente diferente do que com aqueles que eram apenas pecadores. Se é que podemos ser apenas pecadores, mas somos pecadores. Ele tratava, em João 8, por exemplo, vai mulher, e não peques mais. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele vinha aqueles, Senhor, Senhor, ele ajudava. Mas quando chegam os fariseus e fala, raça de víboras, sepulcros caiados. Quando ele vai no templo e vê o que estão fazendo no templo, ele pega no chicote. Então, vai dizer, o Senhor Jesus não tinha mansidão? Por que não falou calmo com eles? Ele não estava bravo. Mas aqueles que desviam uma ovelhinha dele, ele tem que, são lobos, tratar como lobos, não como ovelhinhas. Então, existem lobos que vão se infiltrar no nosso meio e existem homens amantes de si mesmo que vão do meio nosso sair falando coisas perversas, tentando ganhar seguidores, fazerem homens seguirem a ele e então desviar-se de Cristo. Tudo aquilo que tira os nossos olhos de Cristo, você pode rejeitar de boa fé. É interessante no versículo 4 ainda, voltando um pouquinho, ele falou que graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Quando ele fala aqui que ele morreu pelos nossos pecados, ele já pondo um ponto final nisso. Né? A salvação é simplesmente pela obra do Senhor Jesus na cruz. Não existe outra forma de nos salvar. E é interessante que ele morreu para nos livrar do presente século mau, deste mundo, né? Como diz as traduções em inglês. A religiosidade, a religião, os sistemas denominacionais, essas leis, essas regras, são parte desse sistema de mundo. Né? Então ele já começa falando aqui, ele morreu para nos livrar disso, desse sistema de leis, dessa cerquinha que homens colocam para tentar levar o homem a Deus, reconectar, como dizem, a Deus. E muitas vezes a gente, quando vai falar disso, que nós não devemos viver debaixo da lei, as pessoas usam a passagem, né, que o Senhor Jesus fala, não vim para anular a lei, né, mas para cumpri-la. Sim, o Senhor Jesus veio cumpri-la. Porém, nós, como diz lá em Romanos 7, nós estamos mortos para a lei. Então não é que Deus anulou a lei, ele anulou o homem que estava corrupto, ele não conseguia obedecer à lei. Então ele teve uma forma de nos tirar debaixo dessa maldição da lei, porque a lei só conseguia nos acusar. Eu vi um exemplo de um irmão, eu já contei esse exemplo aqui na Assembleia de Brasília, mas é sempre bom repetir, do Jim Highland contou. Se nós não estamos debaixo da lei, quer dizer então que nós podemos viver de maneira libertina, nós podemos viver à vontade, porque muitas vezes nós queremos nos pôr debaixo de lei por causa disso, nós não queremos viver dessa forma. A gente pensa que a única forma de se manter santo é seguindo a lei. Só que não. Aí ele colocou uma ilustração, achei muito interessante. Ele fala, imagina uma estrada, uma pista com vários pardais e várias plaquinhas, né? Uma 100 por hora, daqui a pouco 20, daqui a pouco 50, daqui a pouco 40, sem ordem. E todo mundo que passava por aquela pista, chegava no final da pista, um homem perguntava, levou quantas multas? Aí todo mundo, levei 10 multas, estava passando, era 100, daqui a pouco veio uma placa de 20, eu não conseguia ver direito, e daqui a pouco era 100 de novo, eu não estava conseguindo acompanhar, e meu carro também não respondia nessa estrada. E até que chegou um lá atrás, veio e perguntou, e você? Levou quantas multas? Ele, nenhuma. Então,
Como assim você não levou? Seu carro, então, é muito bom e você tem uma atenção, né, nas placas. Ele, não tenho atenção, tenho problema de atenção. E meu carro é velhinho, também não ia responder se eu comandasse ele. Não foi isso. E o que foi, então? Como é que você conseguiu chegar aqui sem multa? Ele falou, eu conheci a pessoa que fez a estrada. Ele disse, segue meu carro. Quando eu acelerar, você acelera. Quando eu diminuir, você diminui. E é isso que eu fiz. E esse é o caminho do cristão. Nós, olhando para Cristo, vamos acelerar quando é necessário, vamos diminuir quando é necessário, e nós não vamos viver de modo libertino. Mas isso não é se pôr debaixo da lei, ou seja, ficar reparando nas placas. O que a placa diz? Ou com medo da multa, né? Não da condenação, mas olhando para o Senhor. Esse é o caminho do cristão. E muitas vezes a gente perde isso. É muito mais fácil por uma lista de regras, uma lista de preceitos que você deve obedecer. É mais fácil isso do que você olhar para o carro da frente, o carro que o Senhor está conduzindo. Então nós devemos ter isso. O caminhar do cristão para andar sem pecar, sem viver de maneira libertina, não depende da observância da lei ou do medo da condenação, mas de olhar para Cristo e seguir Ele. É isso que nós devemos fazer. E o que ele está falando aqui é justamente isso. Os gálatas, os judaizantes estavam querendo tirar Cristo do foco e pôr novamente as placas. Novamente colocar o medo até da condenação da lei. E isso ele chama, isso não é nenhum outro evangelho. Primeiro, que boas novas são essas? Que boas notícias são essas de que se você não obedecer, você vai perder a salvação, ou não vai conseguir se manter, ou vai provar que você nunca foi salvo. Isso não são boas novas. E Paulo tem que tratar duro, né? Outro ponto que os irmãos falam, né? Que o Bruce cita no livro, no comentário dele, que a maioria das cartas Paulo fala uma coisa boa e depois ele vai e fala uma repreensão. A gente vê lá, por exemplo, a passagem de Coríntios, ele começa falando do véu, né? Na passagem, eu vos louvo. Aí lá no final do versículo 17, nisso eu não vos louvo. Primeiro ele passa a mão, faz carinho, aí daqui a pouco, não, isso aqui vocês estão fazendo certo, não. Aqui a situação era tão grave que ele já passou para a repreensão. No versículo 6 ele já começa com a repreensão. Então imagina quão sério é esse tema, de nós querermos impor leis a outros ou até mesmo a nós mesmos. Para que o apóstolo pulasse essa parte, né, de tentar primeiro amaciar para depois trazer a repreensão. Não, ele já vai direto, porque é algo muito sério, que poderia pôr em dúvida a própria salvação dos Gálatas, né, se eles realmente tinham crido ou não, como o irmão cita. Então, que a gente sempre tenha isso em mente. O caminhar do cristão não é debaixo de lei, é seguindo o Senhor Jesus. E não é impondo lei a outros, mas auxiliando aos outros a verem Cristo também, seguirem a Cristo. Não, quando você está falando sobre cair da graça, né? Estava se referindo justamente aos judaizantes. Eu queria entender, quando ele fala nessa passagem sobre, Paulo fala, acho que é Gálatas 5:4, né? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Bom, obviamente não se trata de perda de salvação, né? Então, eu queria entender se é o caso desses judeus judaizantes, deles terem entendido a mensagem do evangelho, só que eles caíram da graça justamente por ter rejeitado a graça de Cristo, rejeitado o evangelho de alguma forma, justamente por tentar adulterar o evangelho depois. É isso que é basicamente cair da graça, pelo que eu entendi. Vamos lá, então, em Gálatas 5. Versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele está falando de circuncisão aqui, porque, na realidade, em Filipenses, ele fala que os judeus são a concisão. E nós somos a verdadeira circuncisão. A diferença entre concisão e circuncisão, na nossa tradução de João Ferreira de Almeida,
fala circuncisão nos 2 versículos lá em Filipenses. Mas é claro que, você olhar no Darby, ele fala que eles são a concisão e nós somos a circuncisão. A diferença entre essas duas coisas é que na concisão, você não tira a carne fora. Você só faz cortes, sem tirar a carne. Você penaliza a carne para pôr ela no lugar. Isso é o legalismo. Ele quer dominar a carne através de uma lei ou de uma regra. Mas a verdadeira circuncisão é você cortar a carne fora, te jogar fora, tirar. Os judeus faziam a circuncisão cortando o prepúcio e jogando fora. Entendeu? Era se desfazer da carne. Então, hoje, quando nós cremos no evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, cremos nesse evangelho, e vem alguém e fala para mim, você tem que fazer tal e tal coisa para permanecer, Paulo está falando aqui, isso é impossível. Se você for querer fazer alguma coisa, se circuncidar para complementar a graça, você faz o contrário, você cai da graça, porque já não é graça, você está fazendo alguma coisa para ajudar a Deus, ou para se melhorar. E a sentença de Deus para a carne é morte. Então, por isso que em Romanos 6, ele fala, considerai-vos mortos. Por quê? Se eu quiser misturar graça com lei, qualquer forma de lei, não a lei em forma de mandamentos do Antigo Testamento, qualquer lei, você não vai conseguir. Ou é uma ou é outra. Não tem jeito de você viver nas duas. Entendeu? Então, o que ele está querendo dizer no versículo... vamos continuar aqui. Versículo 3 de Gálatas 5. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ora, se eles fossem fazer o que esses judaizantes estavam pedindo para eles fazerem, eles iam ter que guardar a lei. Por quê? Você sabe muito bem que não é guardar uma lei e está tudo bem. Você tem que guardar ela toda. Se você errar numa coisa, você caiu em todas. Então, se eles queriam cair numa coisa, ser circuncidado, eles tinham que guardar o resto da lei. E se eles fossem guardar o resto da lei, isso já não era graça. Caíram na graça. Ele estava querendo dizer que é impossível estar na graça e servir a lei. Ou é uma coisa ou é outra. A lei tem efeito sobre nós enquanto nós estamos vivos. Quando é que a lei perde o efeito? Quando morremos. Como nós sabemos que morremos? Quando morremos em Cristo Jesus. Então, foi colocado um fim na carne lá, e agora, nesse velho homem, e agora, a vida que nós vivemos na fé do Filho de Deus. E andamos por graça. Andamos de acordo não com a lei escrita em forma de mandamentos, mas a lei de espírito de vida, que fala em Romanos 8. Entendeu? E nós, então, hoje, temos uma outra lei que nos guia. Não é a lei em forma de mandamentos, faça isso e viverás. É creia e viverás. A graça de Deus te salva. Creia nisso e você vive. Se você vai querer ainda chegar depois de crer nisso, querer guardar a lei, você cai da graça. Não que você perde a salvação. Ele está falando como uma suposição aqui. Se você quer fazer as duas coisas, saiba que você vai perder uma. Não tem jeito de perder. E nós, logicamente, um verdadeiro cristão nunca vai cair para esse lado e se perder. Se ele é verdadeiramente salvo, ele nunca se perde. Não tenha dúvida. No versículo 7, continuando ao que Paulo fala no versículo 6, eu vou repetir o versículo 6 para introduzir o versículo 7. Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aqui Paulo ele não está dizendo que há alguns, e quando ele cita alguns aqui, ele está citando, obviamente, esses lobos, né? Como o próprio Irineu citou, que são os judaizantes. Esses lobos, né, como ele cita aqui, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar é mudar a forma, é perverter o evangelho de Cristo.
Veja que aqui Paulo não está dizendo que eles estavam frontalmente negando o evangelho. Porque não é assim que o inimigo se apresenta. O inimigo se apresenta, o irmão Lineu até citou, com palavras suaves, com um falso pretexto da palavra, usando algumas coisas para mudar o sentido original, para poder trazer um dano. Então, é assim que o inimigo age. O inimigo age, ele pega alguma coisa da verdade, ele pega algum elemento que é verdade, e aí ele acrescenta a mentira. Ele acrescenta a mentira. Então, o inimigo, os falsos mestres, os judaizantes, aqueles que vos inquietam e pervertem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eles não chegam dizendo, olha, não é isso, agora é isso. Não, eles não fazem isso. Na verdade, eles vêm com alguns acréscimos, que como Paulo fala lá em Gálatas 5, um pouco de fermento leveda toda a massa, algum fermento aqui e ali que transforma, perverte a verdade. E o irmão Bruce, ele tem um comentário no livro, no estudo sobre Gálatas, que eu achei sensacional, eu vou ler para os irmãos. Antes de ler, só para exemplificar como o inimigo age. Os irmãos lembram que quando a serpente, Satanás ali no Éden, foi falar com Eva, ele começou falando verdades e depois introduziu a mentira. Ele chegou para Eva e disse, não disse assim Deus, de toda árvore do jardim podereis comer? Ou seja, isso de fato o Senhor falou, Deus falou ao homem, de toda árvore podereis comer. E aí Satanás usou essa frase. E aí Eva diz, sim, de todas as árvores poderemos comer, menos da árvore que está no meio do jardim. E aí Satanás coloca o fermento, que é a mentira. E aí ele falou, certamente que vocês não morrerão. Ou seja, o inimigo ele vem com meias verdades e introduz a mentira. É assim que o inimigo age. O próprio Satanás, quando tentou o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, ele usava a palavra de Deus, mas para tentar o Senhor, provocar o Senhor. E aqui no livro do irmão Bruce, olha o que ele diz a respeito disso. Na perversão do evangelho, existe verdade suficiente para enganar o cristão descuidado. E existe também erro suficiente para anular a verdade. E é aqui que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Cuidado com aquelas meias verdades que possam enganar o cristão descuidado e com uma mentira inclusa que vem, o erro incluso que vem é suficiente para anular toda a verdade. Os irmãos falou, e tem um versículo que exemplifica bem em Colossenses 2. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Esse versículo 8 também é muito interessante a aplicação dele hoje, né? Ele fala, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. É interessante como a gente vê como a Bíblia é atual. Quantas seitas existem, né, que são baseadas em uma suposta revelação de um anjo? Quantos grupos são formados através disso? Quantas visões, né, são tidas? Eu lembro, eu citei até lá na conferência daquela visão que existe hoje na denominação, que é bem famosa, acho que agora tem caído bastante, mas do G12, né? Que eles falam que 12 tinha que ter 12, uma pirâmide religiosa, literalmente uma pirâmide religiosa. Eles falam que tiveram uma revelação dada por um anjo, né? E nós vemos lá em Efésios, quando o Senhor, quando fala dos dons, Deus deu dons, ele fala, querendo o aperfeiçoamento, Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É interessante ser levado
né, enroda por todo vento de doutrina. Quando nós não estamos estabelecidos na doutrina, na verdade, facilmente a gente segue isso, esses ventos de doutrinas que aparecem, essas modas, como ganhar mais almas, como fazer isso, como se santificar, como... E tudo isso está errado. O que nós devemos fazer tem um versículo em Colossenses que ele fala, até, na doutrina de Paulo, de enraizar na doutrina, né? Nós criarmos raízes realmente na verdade. Isso é o que vai nos aproximar do Senhor, que vai nos ajudar a vencer o pecado, vencer as coisas ruins, e também nos ajudar a não crer nesses falsos mestres, esses falsos profetas que querem impor lei, que querem colocar peso sobre os irmãos. Achei que o versículo Colossenses 2:7, um comentário do irmão, ele fala, aqui o versículo diz, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado nela, abundando em ação de graças. O irmão se refere no comentário que nós vemos Paulo chamando meu evangelho e minha doutrina em algumas passagens, e isso, claro, não porque viesse da cabeça dele, mas porque Deus escolheu Paulo para trazer essas revelações, tanto da explicação do evangelho, como nós temos em Romanos, e as doutrinas, né? A doutrina de um só corpo, do arrebatamento, tantas doutrinas que nós temos. E ele fala que esse versículo, arraigados, seria quando nós temos essa doutrina do evangelho bem estabelecida. O ensino de Romanos, né? Que nós somos salvos por graça. Não existe nada em nós bom. Os 3 primeiros capítulos de Romano deixam isso bem claro. Não existe nada de bom no homem. Se o Senhor não tivesse agido, todos nós seguiríamos o curso e continuaríamos sendo filhos da ira. Mas ele veio e nos salvou. Ele morreu por nós, fez a propiciação, nos substituiu e tudo isso. Então a salvação é através do sacrifício de Cristo na cruz. E quando nós temos isso em mente, nós somos arraigados. E o edificado seria essa outra parte da doutrina que eu citei, né? A questão do um só corpo, do arrebatamento, da ceia do Senhor, que Paulo também fala, recebi do Senhor. A questão aqui nos versículos 8 e 9, que o Jonathan citou, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é algo tão fundamental, é algo tão firme, é algo tão verdadeiro, que o próprio apóstolo Paulo ele cita no versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Olha que interessante, Paulo, ele fala de uma situação assim muito incrível. Ele falou, olha, ainda que nós mesmos, ainda que amanhã eu, Paulo, ou os outros irmãos, venham e preguem outro evangelho, seja anátema. E ele vai mais além, ainda que venha um anjo do céu, ou seja, que não seja um homem, mas que seja um anjo anunciando outro evangelho, seja anátema. Então isso só mostra o quão importante e fundamental é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é apenas um. Ele é a base e é o fundamento de toda a nossa fé. Irmão Lineu, pergunta para os universitários, tá? Estão pedindo para o irmão explicar o versículo 10. Versículo 10 aí do capítulo 1. Ele colocou, nós estávamos falando sobre Paulo falando do seu evangelho, né? Que não era mesmo ele viesse anunciar um outro evangelho. E ele fala, versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Esse persuadir é no sentido de estou falando com relação a homens ou a Deus? Eu estou fazendo isso tudo no poder do homem ou no poder de Deus, entendeu? Vou querer fazer as coisas para agradar a Deus? Ou para convencer a Deus de alguma coisa? Ou para convencer os homens? Quando, por exemplo, eu prego o evangelho, um irmão até usou uma frase interessante. Nós pregamos o evangelho para ganhar almas, não para ganhar elogios. E o homem, às vezes, ele está falando e pregando mais para que ele venha persuadir a Deus de que ele é uma boa pessoa, ou de que ele está fazendo alguma coisa para Deus.
E o que Paulo está falando aqui, eu estou para persuadir os homens dos seus erros ou para persuadir Deus de como deve fazer as coisas? Pelo menos eu entendo assim. Ele está falando, persuado eu agora a homens ou a Deus? Porque o persuadir é convencer os homens de alguma coisa. Quem você está querendo convencer, aos homens ou a Deus? Com o que você faz? Ou, se você vai sair da graça e vai para o legalismo, quem você vai querer impressionar com isso? A Deus, aos homens? O que você está querendo fazer com isso? Entendeu? Procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Porque nós não pregamos o evangelho para agradar os ouvintes. Isso é um ponto que hoje é fundamental. Nas denominações, aqueles que são denominados de ministros ou pastores ou seus guias, eles são geralmente eleitos pela própria Assembleia, pela própria igreja, ou são indicados por um clero superior, seja um bispo ou um comando central que é em tal lugar. Por exemplo, nós vemos algumas denominações terem isso, né? O centro dessa igreja está lá na mão de irmão tal, que é o pastor máximo, é o super, todo ele que dita tudo tal. E quando isso ocorre, o homem gosta de colocar alguém nessa posição. E se eu estou fazendo isso para servir, eu sou eleito nessa posição para aqueles a quem eu vou falar, e eu sei que se eu falar alguma coisa que ofender a eles, na próxima eleição eu não vou ser votado, eu viro um político religioso. Eu vou falar coisas que agradem meus ouvintes para que eu continue na minha posição e com o meu salário. Não é assim com as coisas de Deus. Por isso que na Assembleia, nós nunca vemos em nenhuma parte no Novo Testamento uma Assembleia elegendo quem são os seus mestres. Ou quem são os pastores. Ou mesmo quem são seus anciãos. Isso não tem. Porque se ficasse na nossa mão de fazer isso, eles ficariam na nossa mão também. Porque se eu que elejo quem vai falar para mim, eu vou querer que ele fale bem. Lembra uma passagem no Antigo Testamento que um rei pede para chamar os profetas? Fala, não, esse daí não, ele sempre profetiza mal contra mim. Não chama ele, não. Não interessava a verdade, o que interessava é se profetizasse legal para ele. É isso que os homens são hoje. As denominações elegem os seus guias, porém esses guias ficam presos a essa assembleia. E ele não pode falar a verdade de Deus. Por que se acha que todos os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos? Porque eles falavam a verdade. E eles não queriam ouvir a verdade. Hoje, nós falamos a verdade, quando estamos reunidos, falamos dirigidos pelo Espírito Santo. Porque se eu for dirigido pela Assembleia ou por algum irmão, eu vou agradar esse irmão, para eu continuar na posição. Mas a quem eu tenho que agradar? A homens ou a Deus? Isso que ele está pondo aqui. A quem eu vou persuadir? A homens ou a Deus? E se eu vou falar alguma coisa do Evangelho, eu estou querendo convencer a Deus de alguma coisa a respeito de mim? Ou eu estou querendo convencer você a respeito da sua posição perante Deus? E assim por diante. Então nós devemos estar sempre atentos de que estejamos falando, quando estamos falando, não para ser ouvidos, como os irmãos gostam daquilo que eu falei, que bom. Faz até uma enquete, escuta, dá para passar aí um papelzinho, todo mundo votar, quem que se achou melhor. Espera um pouco, o que é isso? Não é assim que funciona a coisa. Nós estamos debaixo de um que nos guia, que é o Espírito Santo. Então, quando falamos, não estamos falando para agradar aos outros e nem para nos promover. Nós estamos para, pela palavra de Deus, falar palavras que atinjam os corações e enalteçam a Cristo e produzam crescimento e edificação do corpo. Eu acho que é isso, mais ou menos, o que o versículo está querendo dizer. Desculpa, talvez por isso que o versículo 11 ele fala: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado
não é segundo os homens. Tem outra pergunta no chat estaria o versículo 15 relacionado ao versículo 10? Versículo 15, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E o versículo 10? Aqui no versículo 15, é quando ele começa a contar sobre o seu passado antes de converter. E eu acho que o que esse versículo 15 está querendo dizer é que a escolha dele foi antes mesmo dele ter nascido, Deus já tinha escolhido ele. Como nós, antes mesmo de ser nascidos, já tínhamos sido escolhidos por Deus. Cada cristão é assim. E Paulo está querendo dizer com isso que o nosso chamado não é um chamado, eu não sou chamado sou membro e fui salvo pela igreja em Limeira. E a igreja me salvou. Não, não salva. Quem me salvou foi Cristo. Se eu faço parte da assembleia que reúne ao nome do Senhor em Limeira, é porque ele me escolheu desde antes de eu nascer. Era dos propósitos eternos de Deus fazer uma coisa assim. E então, o versículo 15 está mais relacionado com... Ele está querendo mostrar, falar da sua vida antes de ter se convertido, para convencer eles. Na realidade, são 3 razões porque Paulo começa a contar da sua experiência, que é a partir do versículo 13 que ele começa. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Ele começa falando isso, as 3 razões, por que ele fala da sua vida antes de se converter. Primeiro que, ao ele demonstrar no versículo 13, ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, ele queria mostrar ao que o legalismo podia levar. A insanidade que podia levar o legalismo, a ponto de Paulo perseguir a igreja de Deus. E ele fala também, mais em outra carta, quando ele conta sobre a sua conversão, ele fala, eu, o principal dos pecadores, porque perseguia a igreja de Deus. Ele se conjugava o principal e falava, e fazia isso pensando que estava prestando alguma coisa a Deus, estava em zelo por Deus. Ele fazia isso como um bom judeu, nesse legalismo, queria servir a Deus assim. E achava que estava fazendo isso. Até que Deus em graça, o Senhor Jesus em graça vem, ele indo para Damasco com a mão cheia de cartas prontas para prender cristão, o Senhor o chama. Então o que ele está falando? O legalismo pode levar ao extremismo de eliminar quem não for legalista como eu. Quem não seguir essa lei vai ser eliminado. Então começam as perseguições, as maledicências e tudo mais. A segunda razão, que é o versículo 14, ele fala, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele estava dizendo para esses gálatas que estavam querendo ser transtornados no seu evangelho da graça, eles estavam querendo ser transtornados por esses judaizantes, ele estava dizendo, eu conheço a religião judaica, porque quando estive lá, eu não fui apenas um judeu. Dentre os judeus, eu fui um dos extremamente zeloso. Não fui só um judeu, eu fui extremamente zeloso. E eu segui as tradições dos meus pais também. Mas isso não me levou a nada. Então ele queria mostrar que, apesar de eles falarem que eram judeus e eram judaizantes, Paulo era muito mais do que eles. Mas isso ele considerou na sua relação, quando ele fala, mais em outra carta, sobre a sua vida, ele fala, considerei tudo como esterco. Não servia para nada. Era refúgio, como refúgio. E o versículo 15 fala, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, isso ele está falando do poder de Deus de salvar um homem que chegou ao extremo de perseguir a igreja de Deus. Que era zeloso, extremamente zeloso da lei judaica, do judaísmo. E Deus teve poder para salvá-lo.
Então ele está dizendo aqui que é a graça de Deus e o poder de Deus para salvar o mais ímpio dos pecadores. Muitos perguntam às vezes, quando a gente prega o evangelho, mas eu não tenho jeito, eu sou muito pecador. Isso é o máximo do orgulho, da manifestação do orgulho de um homem. Dizer que Deus não pode me salvar porque eu sou muito pecador. Você está dizendo que Deus não é capaz? Você não sabe do que Deus é capaz. Nenhum de nós sabe. Mas a prova é Deus. E nós conhecemos um pouco do que é o seu poder e vamos perceber, vamos participar desse poder quando estivermos com ele transformados. E aí vamos manifestar esse poder sobre a terra e os céus e todos verão. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um momento em que podemos estudar a Tua Palavra. Te pedimos que as palavras que foram ditas esta noite, que o Senhor possa sempre mantê-las em lembrança, em nossas mentes e nos nossos corações, que possamos aprender de Ti mais a cada dia. Te pedimos, Senhor, que nos guarde de todo legalismo, de todo ensino que possa, por acaso, nos perverter do Evangelho de Cristo. Te pedimos que possamos sempre estar alicerçados, arraigados na verdade que é a Tua Palavra. Agradecemos por todos os irmãos que participaram dessa reunião. Te pedimos pelas próximas, que o Senhor possa nos dar condições de estarmos juntos nas próximas reuniões, possamos aprender mais de Ti. Senhor, por tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.